E então... Independente da escola. Mais difícil algumas, mas para fazer o mínimo acontecer depende de mim. E quando você teve a sua primeira experiência como professor universitário, talvez o medo foi maior, a insegurança, a desconfiança foi maior do que a primeira vez como professor do ensino regular? Absurdamente maior, porque a minha primeira experiência como professor universitário foi de dar aula na Unesp. Eu cheguei a dar aula para os alunos de pós-graduação, mas aí longe do orientador. Então, eu tinha liberdade para falar bobeira às vezes, falar questões do tema que eu estudava, porque não ia ter muita contestação por questão de respeito e por questão de os outros alunos também não estudarem o que eu estava estudando. Porque existem, entre aspas, a maioria, né, não 100%, dos alunos tem uma questão ética. Eu não falo, né, não discuto tema de outro autor, um tema que o meu outro colega tá estudando, porque eu não domino aquilo. Mas quando eu fui dar aula no curso de pedagogia, é uma disciplina assim, tipo mais ou menos educação, corpo e movimento. E o meu orientador fez eu apresentar meu projeto de mestrado, meia aula, duas aulas. Aquilo foi muito difícil para mim, porque eram alunas da pedagogia de sexto semestre lá da Unesp e também, né, eu era jovem também na época, acho que tinha uns 22, 20, era um pouco, foram 2 anos depois, 3 anos depois que eu dei aula na escola. Só que era um nível de, eu estava ali no começo do mestrado, eu lembro. Era um nível de alunos que eu tinha medo deles, você entendeu? Eu tinha medo deles. Eu não me sentia ainda, mesmo estudando no meu tema, achava, não estava preparado para dar aquela aula. A primeira, depois eu fui, né, me soltando mais. Cara, Porque o medo era o seguinte, eu tinha medo de dar aula de algo que eu estava estudando. Eu tive problemas, por exemplo, na sua turma lá mesmo, eu já tinha dificuldade de dar aula, mas aquilo, no específico, no caso, quando eu trabalhei na sua sala, mas não era o tema que eu dominava. Eu estava dando uma disciplina de algo que eu trabalhei por questões de que não tinha muita opção, né? Não tinha na época um professor de biologia, acho que era biologia e ciências, que assumisse aquilo. Então, eu tinha a questão de não dominar aquele conhecimento de forma profunda, né? Mas em outras disciplinas que eu domino o assunto, eu era muito mais tranquilo. Então, mas aí era uma questão de dificuldade do assunto. Isso é normal. Então, é, eu compreendo totalmente. Eu acho que se for pegar alguns conceitos que possam definir um bom professor, entendimento do assunto que ele está abordando, sim, preparo, organização, né? O cara ter ali um planejamento do que ele pretende fazer em sala de aula, um plano A, um plano B, caso a primeira estratégia falhe, e uma postura profissional. E o professor, cara, ele é algo que ele exige uma inteligência, uma saúde emocional muito grande. Muito grande. sim, Então, às vezes, quando você entra numa sala de aula ali e você se depara com, por exemplo, uma pessoa mais velha, que possa, às vezes, ter menos conhecimento teórico dos assuntos que você, mas tem umas experiências de vida maior, assim, realmente você, tipo assim, você dá a sua aula, mas sempre travado, sempre com medo de você não estar entregando 100% do que aquela pessoa merece ou atendendo as expectativas daquele grupo de pessoas. É uma coisa totalmente compreensível. Eu posso falar como minha experiência profissional,